O ar do salão de beleza vibrava com a cacofonia familiar de uma tarde de terça-feira. O zumbido agudo dos secadores de cabelo se misturava às conversas animadas e risadas das clientes, criando uma trilha sonora para o trabalho incessante. No ar, pairava o cheiro forte de esmalte e produtos químicos, um perfume que para Cláudia da Silva, aos 29 anos, era sinônimo de sobrevivência. Suas mãos, ágeis e precisas, dançavam sobre as unhas de mais uma cliente, transformando cutículas e esmaltes em pequenas obras de arte. Por fora, ela era a imagem da competência, o cabelo sempre arrumado e as unhas impecáveis. Seu melhor cartão de visita. Mas por trás do sorriso acolhedor, seus olhos carregavam um cansaço profundo, uma solidão silenciosa que a rotina exaustiva não conseguia disfarçar. Era apenas mais um dia, igual a tantos outros, preenchido pelo dever de cuidar da beleza alheia, enquanto a sua própria se sentia esquecida. A dor veio sem aviso, uma pontada aguda e traiçoeira que nasceu no fundo de seu abdômen e a fez dobrar-se sobre a mesinha de manicure, derrubando um vidro de esmalte vermelho que se estilhaçou no chão como uma gota de sangue. O som do vidro quebrando silenciou as conversas. O grito contido de Cláudia transformou o ambiente vibrante em um palco de pânico. Suas colegas correram para ajudá-la, seus rostos contorcidos em preocupação. "É apendicite!" gritou uma delas, a mais velha, enquanto tentava ampará-la. A dor era lancinante, uma lâmina invisível que a rasgava por dentro, tirando-lhe o ar e a noção do tempo. Em meio ao caos de vozes e mãos que a seguravam, Cláudia só conseguia sentir aquela agonia crescente, uma força brutal e desconhecida que tomava conta de seu corpo sem pedir permissão, anunciando que a normalidade daquela tarde havia acabado para sempre. O trajeto até o pronto-socorro foi um borrão de luzes da cidade e o som abafado do trânsito, tudo distorcido pela névoa da dor. O ambiente estéril do hospital, com suas paredes brancas e o cheiro de antisséptico, era um contraste gritante com o calor caótico de seu salão. Deitada em uma maca, Cláudia sentia as ondas de dor se intensificarem, cada uma mais violenta que a anterior. A equipe médica agia com uma calma protocolar, fazendo perguntas que ela mal conseguia responder, administrando medicamentos que pareciam não fazer efeito. Eles falavam entre si sobre exames, sobre a possibilidade de uma cirurgia de emergência para remover o apêndice. Mas a dor de Cláudia não era localizada. Era uma convulsão que tomava seu corpo inteiro, uma pressão avassaladora que a empurrava para um limite que ela não sabia que existia, fazendo-a sentir-se completamente sozinha e aterrorizada. Então, em meio ao pânico crescente de Cláudia, uma enfermeira mais experiente se aproximou. Ela não olhou para os monitores ou para o prontuário, olhou para Cláudia, observou seu rosto, a maneira como seu corpo se contraía, o ritmo de sua respiração ofegante. Havia um reconhecimento em seus olhos, uma sabedoria que ia além dos diagnósticos apressados. Ela colocou uma mão firme no ombro de Cláudia, e sua voz, calma e clara, cortou o barulho da emergência como uma navalha. "De Cláudia, respire fundo e me escute", disse ela, inclinando-se para perto. "Isso não é apendicite. Você está em trabalho de parto." As palavras pairaram no ar, suspensas e irreais. O mundo de Cláudia parou. O som do hospital desapareceu. A dor pareceu recuar por um instante, e tudo o que restou foi o eco daquela frase impossível que quebrava sua realidade em 1.000.000 de pedaços. O grito de Cláudia se misturou ao choro agudo e primordial de uma vida que acabara de rasgar o véu do desconhecido. A sala de emergência, antes um espaço de pânico controlado, transformou-se no palco de um milagre caótico e improvável. Em meio a um borrão de jalecos brancos e instrumentos metálicos, ela sentiu um alívio avassalador quando o peso em seu ventre desapareceu,
substituído por um vazio estranho e uma exaustão que pesava mais que o próprio corpo. Médicos e enfermeiros se moviam com uma eficiência que parecia desumana, falando em códigos que ela não compreendia, enquanto o som mais importante do universo, o choro de sua filha, preenchia cada canto de sua consciência. Ela mal teve tempo de processar a frase que mudou tudo. Seu corpo simplesmente assumiu o comando, respondendo a um chamado ancestral que sua mente ainda se recusava a aceitar. Então, o pequeno embrulho quente e úmido foi colocado em seu peito. A pele macia da recém-nascida contra a sua foi como um trovão silencioso, uma descarga elétrica que religou cada fibra de seu ser. O choro da menina cessou por um instante, e seus pequenos olhos, ainda inchados e curiosos, encontraram os de Cláudia. Naquele contato, o mundo exterior desapareceu. O barulho do hospital, a dor residual, o medo paralisante, tudo se dissolveu na imensidão daquele olhar. Não havia mais a manicure cansada, a mulher solitária, a vítima de uma circunstância bizarra. Naquele instante, despida de tudo, ela se tornou algo novo, algo eterno, a mãe de Liz. Um amor que ela jamais imaginou ser capaz de sentir brotou de forma instantânea e avassaladora. Uma força da natureza que a reivindicou sem pedir licença, selando seu destino para sempre. A realidade, no entanto, não demorou a bater à sua porta com a delicadeza de um martelo. Enquanto Liz dormia tranquilamente em um berço de acrílico ao lado de sua cama, Cláudia ouvia os fragmentos de conversas nos corredores. A história da manicure que não sabia que estava grávida já era a lenda daquele plantão. O choque inicial deu lugar a um pânico frio e rasteiro. Ela olhava para as próprias mãos, as mesmas que horas antes embelezavam as unhas de outras mulheres, e as via como inúteis. Não tinha uma única fralda, uma peça de roupa, um plano. O amor que sentia era infinito, mas o medo era igualmente vasto. Uma sombra que ameaçava engolir a pequena luz que acabara de nascer em sua vida, sussurrando em seu ouvido a terrível pergunta: como ela poderia cuidar daquele ser tão perfeito e frágil? As noites insones no hospital a transportavam para o passado, para os sonhos que ela havia cuidadosamente guardado em uma gaveta empoeirada da alma. Cláudia sempre quisera uma família. Lembrava-se de quando era mais nova, folheando revistas de decoração e imaginando um quarto de bebê, um jardim, o som de risadas infantis ecoando pela casa. Mas a vida adulta se impôs com suas contas, seus aluguéis e suas desilusões amorosas. O sonho foi sendo adiado, fragmentado e, por fim, esquecido em nome da sobrevivência. Sua rotina se resumia a trabalhar até a exaustão, chegar em seu pequeno apartamento alugado, comer algo rápido e desabar na cama, apenas para repetir tudo no dia seguinte. Ela se convencera de que a solidão era uma forma de independência, um preço a se pagar pela autonomia, sem perceber que estava morrendo um pouco a cada dia. E havia ele, o pai, um nome e um rosto que pertenciam a um capítulo breve e encerrado de sua vida. Um romance de poucas semanas que terminou de forma amigável, mas definitiva, meses atrás. Ele havia se mudado para outra cidade, seguido com sua vida, e Cláudia não pensava mais nele. Agora, seu fantasma pairava sobre o quarto do hospital. A obrigação moral de contar a ele sobre Liz era uma pedra em seu estômago. Como iniciar essa conversa? Oi, lembra de mim? Você tem uma filha. A simples ideia a enchia de vergonha e pavor. Ela temia sua reação, a negação, a acusação. Mais do que tudo, ela temia que a presença dele complicasse ainda mais uma situação que já parecia insustentável, trazendo para a vida de sua filha uma rejeição que ela mesma não saberia como absorver. As notícias voaram do hospital para o salão e, de lá, para a vizinhança inteira. O telefone de Cláudia não parava de tocar, mas as mensagens eram um misto de genuína preocupação e curiosidade mórbida.
Suas colegas queriam saber os detalhes, as clientes enviavam emojis de surpresa, e por trás de cada palavra de apoio, ela sentia o peso do julgamento silencioso. O como é possível não saber? A pergunta ecoava em sua mente, repetindo as vozes que ela imaginava cochichando pelas suas costas. A humilhação era uma camada fina e gelada sobre sua pele, tornando-a ainda mais vulnerável. É terrível como a jornada de uma pessoa pode ser resumida e julgada por quem não faz ideia das batalhas travadas em silêncio. Se você acredita que histórias como a de Cláudia merecem ser ouvidas com empatia, inscreva-se para nos ajudar a continuar compartilhando esses relatos. O conflito mais imediato, no entanto, era brutalmente prático. A conta do hospital chegaria. Liz precisava de tudo, e Cláudia não tinha nada. Sua conta bancária mal continha o suficiente para o aluguel do próximo mês. O desespero financeiro era uma dor física, uma pressão no peito que dificultava a respiração. Ela olhava para o rosto sereno de sua filha e se sentia a pior das mães. Uma fraude que havia trazido uma vida ao mundo, sem ter a menor condição de sustentá-la. A imagem de si mesma como uma mulher forte e autossuficiente, a imagem que ela tanto se esforçou para construir, desmoronou completamente. Agora, ela se via como realmente era, sozinha, despreparada e aterrorizada com a possibilidade de falhar com a única pessoa que dependia inteiramente dela. Em uma das madrugadas, quando o silêncio do hospital era quebrado apenas pelo bip suave dos monitores, Cláudia pegou Liz no colo. A pequena se aninhou em seus braços e o cheiro de bebê, uma mistura de leite e pureza, a preencheu por inteiro. Foi a primeira vez que ficaram verdadeiramente a sós, sem a interferência de enfermeiras ou o peso dos olhares alheios. Cláudia começou a falar com ela, em um sussurro baixo e trêmulo. Contou-lhe sobre seu trabalho, sobre seus sonhos esquecidos, sobre o medo que sentia, e enquanto falava, algo mudou. Liz não era um problema a ser resolvido ou uma crise a ser administrada. Ela era uma pessoa, sua filha. E naquele diálogo unilateral, o amor começou a superar o medo, transformando-se em um instinto protetor feroz e inabalável. Com o coração na mão, ela finalmente fez a ligação. A voz do outro lado da linha era exatamente como ela se lembrava, mas carregada de uma distância que o tempo e a geografia haviam imposto. Cláudia gaguejou. Tentou encontrar as palavras certas, mas não havia jeito fácil de dar aquela notícia. O silêncio que se seguiu à sua revelação foi longo e pesado, preenchido por toda a incredulidade e choque que ela esperava. Ele não a acusou, mas também não ofereceu apoio. Havia apenas confusão, promessas vagas de precisar de um tempo para processar, e uma distância emocional que doeu mais do que qualquer rejeição explícita. Ao desligar o telefone, Cláudia sentiu uma solidão profunda, mas também uma estranha clareza. Ela entendeu, naquele momento, que estava por conta própria. A responsabilidade era inteiramente sua. Deixar o hospital foi como pisar em um planeta diferente. O mundo lá fora parecia barulhento e agressivo demais para a fragilidade que carregava nos braços. O sol feria seus olhos. O som do trânsito a assustava. Cada pessoa que passava parecia uma ameaça em potencial. Ela segurava Liz junto ao peito, tentando protegê-la de tudo, sentindo o peso daquela responsabilidade em cada passo. O trajeto de táxi até sua casa foi uma jornada de ansiedade. Ela olhava para a cidade através da janela, os prédios, as ruas, os rostos anônimos e via tudo com novos olhos. A cidade não era mais o cenário de sua rotina, mas um campo de obstáculos que ela precisaria vencer, dia após dia, para garantir a segurança e o bem-estar de sua filha. A porta de seu apartamento se abriu para uma realidade esmagadora. O espaço pequeno e organizado, que antes era seu refúgio, agora parecia perigosamente inadequado. Não havia um berço, apenas sua cama. Não havia um trocador,
Apenas a mesa da cozinha. O silêncio que ela tanto valorizava foi quebrado pelo choro de Liz. Um som que ecoou pelas paredes e pareceu amplificar o vazio de sua preparação. Tudo ali pertencia à sua antiga vida, uma vida que não existia mais. Foi ali, parada no meio de sua sala, com sua filha nos braços, que a ficha caiu por completo. Nada seria como antes. Ela precisava recomeçar do zero, não apenas sua vida, mas a si mesma. É nesse momento de ruptura que a verdadeira força se revela. E é por isso que sua inscrição é tão valiosa, para que possamos continuar a iluminar essas incríveis jornadas de transformação. A primeira noite em casa foi a mais longa de sua vida. A exaustão era um peso em seus ossos, mas o medo a mantinha acordada. Cada pequeno som que Liz fazia a deixava em alerta máximo. Cláudia a colocou para dormir em uma gaveta de cômoda forrada com cobertores, a única solução improvisada que conseguiu pensar. Sentada no chão ao lado, ela apenas observava o peito minúsculo da filha subir e descer a cada respiração. As lágrimas que ela segurou por dias finalmente vieram, silenciosas e quentes. Eram lágrimas de medo, de solidão, mas também de um amor tão profundo que doía. Ela não tinha um plano, não tinha dinheiro, não tinha ajuda. Mas enquanto olhava para aquele pequeno milagre adormecido, uma centelha de determinação começou a queimar dentro dela. Uma promessa silenciosa de que, de alguma forma, ela daria um jeito. A febre chegou como uma ladra na calada da noite, silenciosa e letal. Liz, que até então era um poço de serenidade, começou a queimar em seus braços. Seu choro fino e fraco cortando o coração de Cláudia como vidro moído. O pânico foi uma onda gelada que a paralisou por um segundo antes de se transformar em uma ação frenética e desajeitada. Ela mediu a temperatura com as costas da mão, sentindo a pele da filha arder contra a sua, e o mundo desabou. Em minutos, estava na rua, com a pequena enrolada em um cobertor, acenando desesperadamente para um táxi que parecia demorar uma eternidade. Cada segundo era uma tortura. Cada farol vermelho, uma sentença. O medo que sentia não era mais sobre si mesma, sobre sua inadequação ou seu futuro. Era um terror primitivo e visceral pela vida daquele ser minúsculo que dependia inteiramente dela. O hospital público era um monstro de corredores brancos e frios, abarrotado de dores anônimas e esperas intermináveis. Cláudia se sentia engolida por aquele ambiente impessoal, onde sua angústia era apenas mais uma na multidão. Sentada em uma cadeira de plástico duro, com Liz aninhada em seu peito, ela era um rosto perdido em um mar de sofrimento. Enfermeiras passavam apressadas. Médicos falavam em uma linguagem técnica que só aumentava seu desespero, e o tempo se arrastava com uma crueldade torturante. Ninguém a olhava nos olhos. Ela era a mãe da criança com febre, um número em uma longa fila de emergências. A solidão ali, cercada por dezenas de pessoas, era a mais avassaladora que já sentira em toda a sua vida. Um poço escuro e frio que ameaçava consumi-la por completo. Horas se passaram. A madrugada avançava, e o hospital finalmente mergulhou em um silêncio relativo, quebrado apenas por tosses distantes e o bip rítmico de algum aparelho. Liz, medicada, finalmente adormeceu em seus braços, sua respiração ainda superficial, mas mais calma. Cláudia a observava sob a luz fluorescente e fria, traçando com os olhos cada detalhe de seu rosto minúsculo, os cílios finos, a boca pequena entreaberta, a forma como sua mãozinha se agarrava ao seu dedo. Naquele momento, o caos ao redor desapareceu. Havia apenas elas duas, em uma bolha de silêncio e vulnerabilidade. O peso esmagador da responsabilidade, o medo paralisante da falha. Tudo culminou em uma clareza dolorosa. Ela havia chegado ao fundo do poço, ao ponto de ruptura
onde não havia mais para onde correr. As lágrimas que ela tanto segurou finalmente romperam a barragem, escorrendo por seu rosto em silêncio para não acordar a filha. Eram lágrimas de puro esgotamento, de um desespero que não encontrava palavras. Inclinando a cabeça até que sua bochecha tocasse a testa ainda quente de Liz, ela sussurrou, a voz embargada e quase inaudível, uma promessa que era mais para si mesma do que para a bebê adormecida. Eu não sei como, minha filha, ela murmurou contra a pele macia. Eu não faço a menor ideia de como vou fazer isso, mas eu juro que vou dar um jeito. Ninguém, nunca mais, vai te fazer mal ou te deixar desamparada. Eu estou aqui, eu sempre vou estar aqui. Aquele juramento, feito no ponto mais baixo de sua vida, foi o som de sua antiga identidade se quebrando para sempre. Aquelas palavras, sussurradas na solidão da madrugada hospitalar, não curaram a febre de Liz, mas curaram Cláudia. Uma transformação silenciosa e profunda ocorreu dentro dela. O medo não desapareceu, mas ele foi empurrado para o fundo, subjugado por uma nova força, uma determinação feita de aço e amor incondicional. Ela enxugou as lágrimas e seu olhar mudou. A fragilidade deu lugar a uma resolução inabalável. Ela não era mais uma vítima das circunstâncias. Uma mulher assustada que a vida pegou de surpresa. Naquele corredor de hospital, segurando seu bem mais precioso, Cláudia se tornou o que nasceu para ser, uma protetora, uma leoa, a mãe de Liz. E com essa nova certeza, ela sabia que, por mais difícil que fosse o caminho, ela o percorreria. A promessa feita naquele corredor frio e impessoal foi o alicerce sobre o qual Cláudia reconstruiu seu mundo. Ao voltar para casa, com Liz dormindo serenamente em seus braços, ela não era mais a mesma mulher que havia saído em pânico dias antes. A notícia de sua aprovação se espalhou, mas o que ela encontrou não foi o julgamento que temia, e sim uma onda de compaixão silenciosa. Uma vizinha deixou uma sacola com sopa quente e pão na sua porta. Uma colega do salão apareceu com uma caixa de fraldas e roupinhas de segunda mão, mas limpas e cheias de carinho. Cada pequeno gesto era um tijolo que ajudava a reerguer a fortaleza de sua dignidade, mostrando a ela que a solidão que sentia era, em parte, uma muralha que ela mesma havia construído e que agora, por amor a Liz, começava a desmoronar. A verdadeira virada veio em uma tarde de sábado, quando a dona do salão a chamou com a desculpa de precisar de ajuda com o estoque. Ao chegar, Cláudia encontrou o lugar transformado. O som dos secadores havia sido substituído por música suave e o cheiro de esmalte por bolo de fubá. Suas colegas, clientes e até pessoas do bairro que ela mal conhecia estavam ali, sorrindo, em meio a balões cor-de-rosa e uma mesa abarrotada de presentes. Era um chá de bebê surpresa, organizado por aquelas que testemunharam seu desespero e agora celebravam sua força. As lágrimas de Cláudia, desta vez, não eram de medo ou solidão, mas de uma gratidão tão avassaladora que a deixou sem palavras. Ela abraçou cada uma daquelas mulheres, sentindo o calor de uma comunidade que a havia adotado, a ela e a sua filha, sem pedir nada em troca. Os anos que se seguiram foram tecidos com os fios daquela solidariedade e da determinação de aço de Cláudia. Ela não apenas criou Liz, mas floresceu. Com a ajuda de um microcrédito incentivado por uma de suas clientes, ela abriu seu próprio pequeno salão, um espaço acolhedor no mesmo bairro que a abraçou. Liz, uma menina de 5 anos cheia de vida e com os olhos curiosos da mãe, cresceu entre o som das tesouras e as conversas de mulheres, desenhando em um cantinho enquanto Cláudia trabalhava. A manicure, que antes se sentia invisível, havia se tornado um pilar em sua comunidade, uma confidente cuja história era um sussurro de esperança para outras mulheres que enfrentavam suas próprias batalhas, provando que a competência de suas mãos ia muito além de embelezar unhas. Numa noite tranquila, enquanto colocava Liz na cama,
A menina lhe perguntou como ela havia chegado ao mundo. Cláudia sorriu, ajeitando o cobertor sobre os ombros pequenos da filha. Ela não contou sobre a dor ou o pânico, mas sobre um milagre. Você chegou de surpresa, meu amor, disse ela, beijando sua testa, como o presente mais bonito que a mamãe não sabia que tinha pedido. Naquele momento, olhando para o rosto sereno de sua filha, Cláudia entendeu que a dor daquele dia no salão não foi um fim, mas o verdadeiro início de sua vida. Histórias como a de Cláudia nos lembram que a força pode nascer da vulnerabilidade e que ninguém precisa enfrentar suas batalhas sozinho. Se essa jornada tocou seu coração, sua inscrição nos ajuda a continuar compartilhando relatos de esperança e superação.